Receber um visto, ser imigrante, não é um direito que toda pessoa merece. É um privilégio para pessoas que entendem que receberam algo especial por serem permitidas entrar em um lugar diferente. É um fato simples que, por algum motivo, a maioria dos imigrantes ou outras pessoas parecem não entender. Você não foi moralmente designada por Deus para ter direito a um visto. Você é alguém que recebeu algo, e se não agir da maneira correta, isso será tirado de você. Vamos ver o que Marco Rubio disse sobre esse assunto quando foi pressionado. Porque parece que ultimamente as pessoas estão tendo um problema com o fato de que vistos estão sendo revogados. De pessoas ruins, por que isso é um problema? Por que você iria querer pessoas ruins vivendo no seu país? Difícil de entender, mas algumas pessoas acham que é mais moralmente impressionante defender pessoas ruins em seu país do que defender suas próprias famílias que estão sendo prejudicadas por essas pessoas ruins. Mas essa é uma conversa para outro momento. Oi, eu sou Meira K e bem-vinda ao Pushback. Certifique-se de que você já clicou no botão de inscrever-se. Em breve, lançaremos um grande programa e agradecemos muito sua presença aqui. Nós falamos sobre coisas normais, coisas que você e a maioria das pessoas realmente pensam, mas que talvez tenham medo de dizer por algum motivo. Estamos tentando mudar isso, pois todos devem falar sua verdade. E é isso que fazemos aqui no Pushback. Vamos ouvir Marco Rubio compartilhar a dele. 2 perguntas, senhor secretário. O Irã está buscando um acordo nuclear com os Estados Unidos que, segundo eles, traria benefícios econômicos para ambos os lados. Isso é aceitável para os Estados Unidos, mesmo que não inclua o programa de mísseis balísticos de Teherã? Uma juíza de imigração dos Estados Unidos decidiu não deportar uma estudante da Universidade Tufts, que escreveu um artigo de opinião sobre Gaza. Uma segunda juíza afirmou que ameaçar com deportação violava os direitos da primeira emenda de pessoas como ela, já que esses direitos também valem para estrangeiros. O que você pensa sobre isso? E, senhor primeiro-ministro, eu só queria retomar a questão da China. A secretária acabou de falar sobre equilibrar relacionamentos. Você tem incentivado muito mais investimentos chineses na Hungria. Como vai garantir que isso não crie um problema no seu relacionamento com Washington? Obrigada. Sim, sobre as 2 perguntas que você fez. Primeiro, sobre o caso do estudante. Meu trabalho no Departamento de Estado é identificar possíveis visitantes ou convidados presentes nos Estados Unidos. Concluímos que a presença dessa pessoa no país ameaça nossa política externa e segurança nacional. Nós vamos retirar o visto dessa pessoa, vamos tirar o visto dela, é isso que vamos fazer. Fizemos isso em muitos casos no último ano. Vistos não são um direito, já repeti isso várias vezes. Não entendo por que é tão difícil para alguns entenderem. Posso repetir, um visto? Ninguém tem direito a um visto, não existe direito constitucional a um visto. Um visto é uma permissão para entrar no nosso país como visitante, se você entra no nosso país como visitante e como visitante no nosso país. Seja como estudante, turista, jornalista, o que você quiser ser. E se você realizar atividades que sejam contra o interesse nacional e a segurança nacional dos Estados Unidos, nós vamos cancelar o seu visto. Se soubéssemos que faria isso, talvez nem tivéssemos concedido o seu visto. É isso que fazemos. A decisão de remover alguém do nosso país depois que cancelamos o visto cabe a outros órgãos do nosso governo. Quanto aos juízes, eles são outro ramo do governo e não vão nos dizer como conduzir a política externa dos Estados Unidos. Se eles tiverem algum problema com o processo pelo qual alguém foi removido, então, obviamente, isso é uma questão para outros órgãos do nosso governo que estão envolvidos na aplicação disso. Posso opinar apenas sobre a retirada de vistos de alguém. Nenhum juiz dirá ao Poder Executivo como conduzir a política externa, pois isso é responsabilidade do Executivo, não dos juízes. Sobre sua primeira pergunta... Aliás, não é bom ouvir alguém realmente colocar os juízes em seu lugar e lembrá-los disso? Seu trabalho é decifrar o que a lei diz, não é dizer ao Poder Executivo como agir especificamente. Obviamente, em casos diferentes, é uma situação diferente, mas, gente, vistos são um privilégio, não um direito. Quando você é convidado na casa de alguém e trata essa pessoa mal, ela tem o direito de te expulsar. Adivinha? Aqui está o segredo. Eles podem te expulsar mesmo que você não os trate mal, porque a casa é deles e você é apenas um convidado. A América tem o direito de decidir se não quer alguém em seu país, simplesmente porque não quer essa pessoa lá. Aliás, todo país deveria ter esse direito.
Todo país deveria poder olhar para os convidados e dizer: você é um convidado que eu quero, você é um convidado que eu não quero. Obviamente, existe toda essa retórica em torno disso. Você não pode dizer que essa pessoa é ruim, você não pode dizer que essa pessoa é boa. Tudo bem. Isso já entra em todo o mundo das nuances políticas e cancelamentos. Mas aqui está a verdade simples e a realidade simples. Nós passamos a acreditar que pessoas que chegam, pessoas que visitam, pessoas que recebem vistos especiais, pessoas que estão tentando se tornar parte de um país, agora têm direitos sobre esse país, como se tivessem nascido lá, como se fosse a casa delas. Não, há um processo necessário para você passar. E se você agir de uma forma que a casa que te acolheu de braços abertos considera inadequada, você pode ser expulsa. A única razão pela qual existem imigrantes por aí, ou pessoas tentando se tornar imigrantes, ou pessoas que estão entrando como convidadas em países e acham que podem simplesmente agir de uma forma que é contra a casa que as está recebendo, contra o país que as está convidando, é porque já existe um precedente disso. Países europeus que simplesmente acolheram pessoas terríveis, fingindo que essas pessoas são mais importantes do que seus próprios cidadãos, então isso se tornou uma norma. Achamos normal qualquer um entrar e agir como quiser. Agora, sei o que aquela estudante da Tufts escreveu? Me importo? Não sei, pois sempre voltamos a esse simples fato. Se você tem uma casa e recebe um convidado nessa casa e esse convidado faz algo que você não gosta, você pode expulsá-lo. Simples, direto, fácil. Como você deve fazer isso? Provavelmente de forma educada. Você deve expulsá-lo fisicamente? Não, peça para ele sair, etc. Mas se eles começarem a fazer confusão por causa disso, precisam ser lembrados de que são visitantes, são convidados. É um privilégio fazer parte do seu mundo, não o contrário. Os Estados Unidos não têm obrigação com quem recebem vistos. Essas pessoas é que têm obrigação com os Estados Unidos. Se não seguirem as regras, o problema é delas. Obrigada pela atenção.